Olá, André, querida, bem-vinda. Lígia, boa noite. Boa noite a todos que estão entrando, sejam muito bem-vindos. Doutora Heloísa Mena Barreto. Deixa eu ver se eu sei fazer, Andréia, não... Deixa eu ver. Você vai receber. Ah, consegui acertar. Eu mandei, Boa, você mandou, mas foi. boa noite, querida Andréia. Tudo bem? Tudo. Sempre muito bom estar com você, Presente sempre. não é? Queria primeiramente, agradecer a todos que estão entrando, aproveitar para pedir para que todos cliquem nos coraçõezinhos para irem convidando as pessoas. Os coraçõezinhos indicam sempre esse movimento no Instagram, então indica que a live está sendo assistida e as pessoas vão entrando, sejam todos muito bem-vindos. Depois eu gostaria muito de fazer um agradecimento imenso à tua presença, querida Andréia, por ter aceito o nosso convite pela Comissão de Gestão Positiva de Conflitos da Associação Brasileira de Advogados, ABA, aqui do Rio de Janeiro. Um agradecimento e um beijo imenso, muito carinhoso na nossa presidente, a doutora Célia Dantas, que é brilhante, que é uma profissional admirável, que tem uma paciência enorme para resolver tantas questões. Eu sempre digo para ela, você realmente nasceu para presidir uma comissão com a gestão positiva de conflitos. E é uma alegria. Gostaria aqui de, enquanto as pessoas estão entrando, gostaria de falar um pouco da doutora Andréa Wakigawa, que é uma amiga pessoal, é uma colega de parceria profissional, mas é Muitas. brilhante. Muitas, né? Que brilhante sempre. Doutora Andréa Wakigawa, terapeuta sistêmica de família e casal, psicopedagoga clínica, pedagoga, capacitada em práticas colaborativas, duas vezes, hein? Ela fez duas capacitações. Uma pela Academia Internacional de Profissionais Colaborativos, que a gente Junto com chama você, APP, junto comigo, em 2014, e pelo Instituto Brasileiro de Práticas Colaborativas. Essa capacitação foi 2018, não foi, André? Essa segunda? 2018. Isso. Você fez 4 anos depois, então mais atualizada impossível, e ainda é docente do Instituto Brasileiro de Práticas Colaborativas, capacitando os profissionais, sobretudo na área de saúde mental. Ela é mediadora de conflitos também, coordenadora do setor de práticas colaborativas do Mediare e colaboradora da comissão da qual eu presido na OAB, da Comissão Especial de Práticas Colaborativas. Ela é consteladora familiar sistêmica e supervisiona o núcleo Pesquisas Moisés Grossman. Querida Andréia, queria conversar com você. Foi uma alegria quando eu pensei no teu nome, submeti à presidência e ela prontamente aceitou, porque eu falei, olha que delícia poder conversar sobre a atuação do profissional de saúde mental nas práticas colaborativas. Eu vou passar a palavra para você falar de você, mas antes, deixa eu falar do encantamento meu com o André, quando é que começou. Claro que a gente se conheceu em 2014 na capacitação, e a Andréia é sempre muito elegante, né? E ela é muito quieta, profundamente elegante, mas ela, no silêncio dela, ela chama sempre muita atenção. É a postura, né? E depois dessa nossa capacitação, a gente começou a frequentar juntas os grupos de trabalho e de estudos que havia. Hoje a gente tem o grupo de estudos no Mediare, e sempre ouvindo a Andréa Wakigawa pontuando.
E sempre me chamou muito a atenção a forma como ela conseguia perceber sistemicamente o conflito e as possíveis soluções. Era um olhar que me encantava, porque ela não fazia um olhar só para o cliente de cada advogado, ela conseguia ter uma percepção ampliada para a família inteira. A família, mesmo que não presente fisicamente no conflito, que os clientes às vezes não trazem fisicamente, mas a percepção da origem do conflito nas famílias, esse olhar sistêmico sempre me chamou a atenção. E aí a gente começou a trabalhar juntas em casos de práticas colaborativas, em casos onde mesmo sem práticas a gente pode fazer atuação como equipe multidisciplinar, e tem sido realmente um presente. Agora, fico quieta e passo a palavra para você, por favor, Andréia. Nossa, sempre você com suas palavras carinhosas, Lívia. Eu digo que a nossa amizade foi um dos ganhos que eu tive conhecendo as práticas colaborativas, né? Como você já falou aí desse nosso caminho aí de parceria, amizade. E acho que a gente só não consegue estar mais junta porque o tempo não deixa, né? Acaba que é tanto assunto de trabalho que duas piscianas, né? Duas piscianas. Mas realmente assim, as práticas colaborativas são um marco assim na vida, né? Na nossa vida. E para mim, apesar de já trabalhar com casal, muito com divórcio, né? O ganho de ter a parceria de advogadas colaborativas como você, né, é um ganho não só pessoal, né, lógico, mas é um ganho profissional, sabe, do processo, do encaminhamento. Eu digo assim, ter uma advogada, né, para chamar de minha, naquela hora, né, que o cliente está ali, e o cliente ficava tirando dúvidas, né, no consultório, em processo geralmente de litígio, e eu, né? Ui, ai, meu Deus, desculpa, gente. Aqui a gente ali no meio caiu, no meio daquele litígio, e aí a ex-esposa falava uma coisa, o ex-marido falava outra. Enfim, eita, vamos lá. Bom, mas queria agradecer mais uma vez o convite, é sempre uma honra e um prazer estar com você. Muito obrigada mais uma vez pela confiança, pela parceria, né? Obrigada a quem aceitou, né, o meu nome, a todas as pessoas aí que também estão nos assistindo. Gosto sempre, tomara que a gente tenha tempo para responder perguntas, né? Então, vamos lá. As práticas colaborativas... fale. Perdão, deixa eu pegar o gancho da confiança, porque é uma palavra que tem vindo muito para mim. E ontem, num grupo de direito sistêmico da OAB de Práticas Colaborativas de São Paulo, foi solicitado que as pessoas falassem palavras que deixassem ali no grupo. E a minha foi confiança. E você traz isso, né? Assim, o nosso trabalho, ele é muito fundado em confiança, André. Já que você vai falar das práticas colaborativas, a confiança ela é fundamental, não só dos clientes conosco, como entre nós de equipe, né? Por favor. Sim. E, por favor, qualquer acréscimo e qualquer fala é sempre muito bem-vinda. Gosto muito dessa troca. Não me deixa aqui falando sozinha, não. Por favor, que você só tem a acrescentar, Lívia. Então, assim, conhecer as práticas, conhecer as advogadas, construir essa relação maravilhosa que a gente constrói, então, de parceria, de confiança, de amizade, muita admiração que eu tenho pelas advogadas colaborativas, que eu sei que para vocês, advogadas, é uma mudança de paradigma, não é o que vocês aprenderam na faculdade, né? O advogado, geralmente, ele aprende a lutar, né, pelo seu cliente, e geralmente contra o outro, né, contra o outro advogado, contra o outro cliente. Então, assim, eu tenho uma admiração enorme por vocês, né? Como eu digo, eu faço o que eu já fazia, né? Só que eu fazia sozinha, hoje em parceria. Então, um ganho, assim, enorme. E eu acho que o ganho para os nossos clientes, né, desse trabalho multidisciplinar, né, de uma equipe multidisciplinar, com uma atuação interdisciplinar, eu acho que é um ganho imensurável,
porque nós, seres humanos, não somos seres compartimentados, nós não temos gavetinhas, né, para separar. Esse aqui é legal, isso é a parte legal, essa é a parte financeira e essa é a parte emocional, né? Tá tudo entrelaçado. Não tem como eu falar da parte legal sem falar da parte emocional, não tem como eu falar da parte emocional sem trazer o financeiro né, e tudo junto. As práticas colaborativas iniciam, né, e acho que é onde a gente mais trabalha no divórcio, apesar de hoje, né, em áreas como inventário, partilha, trabalhista, empresas, né, a gente muito, né, Lívia, você é uma grande incentivadora aqui no Rio dessa ampliação das práticas colaborativas em outras áreas, mas as práticas começam no divórcio, e o divórcio é um processo que se dá sob fortes emoções, né? Eu digo que o divórcio ele se dá assim no terreno da mágoa e da dor. Ninguém se casa para se separar, né? O divórcio é um luto, e um luto dos mais difíceis de serem vividos, né? Nós, terapeutas, na teoria, é o segundo luto mais difícil de ser vivido, né? E sendo um luto, né? Então, por que essa contribuição, então, do profissional de saúde mental, né? Porque, sendo um luto, a gente traz essas emoções, as etapas, os estágios que quase todos nós em processo de luto passamos. Alguns mais rapidamente, alguns ficam presos em algumas fases, né? Vou te interromper sobre o Por luto. Não favor. esquece que você vai falar. Eu quero te fazer a pergunta do luto, Pode fazer. mas quero saudar aqui, antes de eu te fazer a pergunta, a querida doutora Lúcia Rosas, presidente Olha. da Comissão de Práticas Colaborativas da OAB Bahia. Muito bem-vinda, querida Lúcia, e bem-vindo a todos que já estão aqui. Por favor, não esqueçam dos coraçõezinhos para a gente ir convocando as pessoas e essa asa delta que está aí. Se vocês quiserem encaminhar para o grupo de vocês, vão encaminhando que as pessoas vão chegando. André, sobre o luto, antes, eu sei que você vai continuar a falar, mas eu tenho uma questão que eu percebo nos clientes, na forma, quando eles chegam no escritório, é diferente o homem quando chega para falar do divórcio e a mulher quando chega para falar do divórcio. Você também tem esta percepção dentro do consultório? É diferente a forma como o homem e a mulher lidam com a questão do luto do divórcio? O que eu acho, Lívia, tem a questão de quem pediu o divórcio, né? Isso já é uma questão que faz uma grande diferença, quem pediu o divórcio. Geralmente, mesmo para quem não pediu, o casamento não está bom. Se não está bom para um, não está bom para o outro, né? Mas a gente tem questões do padrão familiar que fazem com que a separação seja um modo de resolver problemas. Então, provavelmente, quem pede o divórcio já tem essa predisposição a resolver um problema conjugal através de uma separação. O outro, muitas vezes na família do outro, separação não existe. Os casamentos podem ser casamentos muito ruins, mas é inconcebível a palavra separação, muito mais falar de divórcio, né? Então, acho que já começa com essa mágoa, independente de ser homem ou mulher. Agora, acho que quando você traz a questão de homem ou mulher, acho que a gente traz, sim, a questão de gênero, que está muito ligada aos nossos padrões familiares de uma sociedade latina, né, onde a mulher tem esse papel muito da família, agregador, o homem ainda, na nossa geração, nessas gerações mais novas, acho que já estão um pouquinho mais se libertando um pouquinho disso, mas ainda tem esse peso na hora que casa, né? Então, do significado do casamento para o homem e para a mulher, né? De como também, eu acho que na nossa sociedade, os homens são ensinados desde cedo, e aí eu falo dos padrões familiares, homem não chora, homem, né, não pode mostrar sua fragilidade. As mulheres não, a gente chora, berra, né? E aí muitas vezes nós somos chamadas de histéricas, né? Porque chegam aquelas mulheres no consultório ou nos escritórios apontando, berrando, né, para cima do marido, e às vezes aquele homem que está ali todo pompudo, né, arrumadinho, e nossa, que louca,
né? Mas, na verdade, por dentro também ele está ali com uma luta interna, mas ele aprendeu a segurar a emoção. Então, acho que pode ser muito essa questão dessa diferença, né? Que já está ligada a essa questão sistêmica de um padrão familiar, de como as mulheres podem externalizar os sentimentos e as emoções, e os homens, né? Como eu falei, na nossa geração para trás, muito, né? Homem não chora, homem não pode ser fraco, né? O homem tem que ser forte. Então, eu acho que aí não sei se eu falo um pouquinho. E aí, no luto, até a gente vê isso nos velórios, né? Na hora que perde alguém, né? Os homens estão lá mais quietos, conversando baixo, as mulheres, geralmente, é quem estão lá derramando as lágrimas, né? Então, eu É acho que... bonito ouvir você falar isso, né? E isso no contexto familiar, como é que reflete nos filhos. Antes de você continuar com esse questionamento, que eu acho importante, deixa eu saudar aqui as pessoas que estão entrando. Já vi que há membros da Comissão de Práticas Colaborativas da OAB do Rio, os membros da Comissão de Gestão Positiva de Conflitos da ABA do Rio de Janeiro. Quero agradecer também a presença da nossa querida Marília Alves, que é a presidente da Comissão de Direito Sistêmico da OAB aqui do Rio de Janeiro. Sejam todos muito bem-vindos e vou continuando a pedir, né, coraçõezinhos, e vamos colocar as nossas, essa asa delta aí para chamar o grupo para vir, porque temos que ouvir a Andréa Okigawa falar. Eu queria saber isso, Andréa, por favor, na tua visão, já que a gente pensa, né, práticas colaborativas é um trabalho de equipe, profissionais trabalham em equipe, como um dos fundamentos, né, do trabalho com práticas colaborativas. Esse trabalho em equipe, no olhar, quando a gente vem no escritório, em regra, né, os advogados são advogados, e eles vão olhar a questão jurídica e vão olhar mais diretamente para o cliente que chegou ali. Quem procura, né, quem vai, o profissional da área emocional, da área de saúde mental, vai olhar a família como um todo, e você que trabalha de forma sistêmica, você vai trabalhar a família toda, sobretudo quando há filhos, né? Fala um pouco dessa questão, como é que pode ser feito um olhar para esses pais das crianças ou jovens que apresentam sintomas? Andréia, por favor, acho tão rico isto. Isso eu acho grande ganho, né? Então, das práticas colaborativas, como, né, falei, Lívia, para a gente, né, que tem esse suporte, né? Porque nós vamos nos apoiando e compartilhando e pensando juntas, né? Sempre, mas não no indivíduo, né? Mesmo vocês, advogadas, que têm o cliente, porque na grande maioria dos casos que eu trabalhei em práticas colaborativas, eu fui a terapeuta única, né? A única profissional de saúde, então, do sistema familiar. Mas vocês, advogados, que muitas vezes são advogada de uma parte, né? Mesmo assim, vocês também, né, em parceria, em equipe, estão olhando para o sistema familiar, né? E esse nosso olhar para o sistema familiar, que eu acho que o profissional de saúde contribui muito, né, trazendo, que faz a preservação das relações. Porque eu acho que um processo, seja de divórcio, seja de um conflito em empresa familiar, seja de inventário de partilha, um processo judicial, que estamos falando de relações continuadas no tempo, elas não podem romper com as relações, porque a gente acaba o processo e muitas vezes o processo até tem ganhos para um, tem ganhos para outro, mas se acaba a relação, se rompe a relação, né? Mesmo eu não querendo mais estar casada com aquela pessoa, se eu tenho filhos com aquela pessoa, eu vou conviver com ela para o resto da vida, né? Então, assim, eu digo muito que quando os pais estão brigando, os filhos ficam órfãos, porque eles não conseguem mais estar ali para os filhos, né? Eles começam a brigar, começam a entrar na dor, entram no emocional, e apesar de todo o amor do mundo, né, porque a fala que os clientes têm quando chegam no consultório ou no escritório, eu não quero brigar e eu quero preservar meus filhos. Eu amo meus filhos, eu quero preservar. Só que preservar os filhos não significa preservar do outro pai, né? Quando eu digo pai, pai e mãe, né? Significa eu conseguir olhar para o meu emocional, né? Para a partir disso
eu conseguir separar o que é o divórcio conjugal, mas o que é a relação parental. Porque essa relação parental, muitos chegam dizendo, ah, não, porque quando fizer 18 anos ou 22 anos, eu não preciso mais falar com aquela pessoa, né, com a mãe ou com o pai dos meus filhos. Não é assim, é para o resto da vida. Né? Esse ex-casal vai ser avós, vão ser avós, vão casar os filhos vão se formar, algumas vezes os filhos vão adoecer, né? Então, assim, esse compromisso com o sistema familiar, que não é só do profissional de saúde, né? Vocês, advogados, o profissional de finanças também, o compromisso com o sistema familiar, que eu acho que o mais importante é essa preservação das relações familiares. E você sabe muito bem, né, Lívia? Não é só preservar. Muitas vezes a gente consegue construir uma parceria que não existia. Ou uma parceria pelos filhos, que até existia no casamento, mas que na hora da separação ela tem que ser totalmente reestruturada. Né? Eu lembro de um caso que funcionava muito bem, apesar de tanto o marido quanto a esposa trabalharem, a parte do estudo dos filhos ficava muito com ela. Ela gostava, fazia bem aquilo, e o marido também estava satisfeito. Então estava todo mundo satisfeito. Só que na hora da separação e na hora que aguarda a convivência alternada, não tinha mais como os filhos estudarem só com a mãe. Então tinha que estudar na casa do pai. Mas acontece que o pai não consegue estudar como a mãe estudava. Então aquilo... Nossa, um divórcio que não foi litigioso, ia para o litígio 5 anos depois, por causa de uma dificuldade na parceria parental, no diálogo e na comunicação. Né? Então, eu acho que na hora que a gente olha para o sistema, e principalmente quando a gente consegue, eu acho que a gente consegue trabalhar com os casais em processo de divórcio, ou seja, num conflito, né, entre duas partes, quando a gente consegue... isso para mim fica muito claro no processo. Desculpa, eu não estou conseguindo falar com todo mundo, queria muito dar um beijo, estou vendo a Márcia aqui, querida. Mas quando a gente consegue trazer, não a culpa, porque na briga eu fico culpando o outro, né? Mas a responsabilidade de cada um pela relação, né? Pela relação ter chegado naquele momento, que infelizmente foi um momento de divórcio, de separação. Esses 50%, não de culpa, mas de responsabilidade, que não quer dizer que eu tenha tido alguma atitude considerada errada socialmente, mas esses meus 50%, por não ter conseguido levar meu casamento adiante, ou por ter até não dado atenção, não regado a plantinha, não ter conseguido olhar mesmo e cuidar, né? Não por culpa, sempre a palavra culpa acho que é uma palavra que a gente tem que, assim, né, para a gente abolir de um processo colaborativo, mas a minha responsabilidade, né, pela relação. E esses meus 50% então de responsabilidade, eles estão ligados aos meus padrões familiares. Porque, assim, o que significa o casamento na minha família? Né? Como as famílias da minha família, seja a família paterna, a família materna, isso não significa só pai e mãe, né? Os avós, os bisavós, como eles viveram esses casamentos. Porque muitas vezes, a grande maioria dos impasses que a gente tem no presente, eles estão ligados a algum impasse, porque é um impasse que significa uma traição familiar, uma traição a um padrão familiar. E algumas vezes, então, vou dar um exemplo, né? Eu me caso, durante o namoro, o noivado, eu sou vou falar de mulher porque eu sou mulher, eu sou uma mulher assim, assado, mas na hora que eu caso e eu tenho filho, é como se todas as mães daquela família caíssem assim, né, sobre mim, as mães, e o padrão do que significa ser mãe na minha família. Então, assim, se ser mãe significa me dedicar 24 horas por dia, 100% do meu tempo, eu vou deixar de lado o casal, eu vou deixar de lado a minha profissão, achando que eu estou fazendo melhor,
né? Porque eu estou fazendo o que minha família me ensinou, e eu acho que então, se eu for 100% mãe o tempo todo, eu estou amando meus filhos. Mas isso não é bom para o casamento. E se não é bom para o casamento, também não é bom para os filhos, não é bom para a família. A gente tem sempre, né, é difícil pensar isso, mas a gente tem que pensar que a família só existe a partir do casal, né? Então, assim, o casal tem que ser preservado. E durante o processo de divórcio, o que acontece, né, Lívia, voltando um pouquinho à questão do luto. O luto, ele tem algumas fases de emoções, de sentimentos que a gente passa, que vai da negação, né? Eu nego, aquilo não está acontecendo. Vai para a raiva e para o ressentimento. Nessa hora da raiva, né, eu falo muito com vocês, advogadas, tomar cuidado, porque se a gente pega o cliente nesse momento da raiva lá em cima, a gente ouve tudo de pior, é um monstro que pintam para gente, né? E o ressentimento está muito forte e o cliente quer acabar com o outro. Né? E a gente tem que tomar muito cuidado, porque muitas vezes o cliente vai sair daquela raiva e vai ser um outro cliente daqui a pouco. E se o profissional que não está acostumado com isso, né, ele compra aquela fala, achando que aquela fala é permanente, ele não vai estar contribuindo para tirar o cliente dessa emoção que não é positiva, né? E que vai contaminar, porque uma raiva e um ataque vai chamar uma raiva, um ataque do outro lado, né? Eu tenho um momento também de barganha, em que eu falo assim, não, então se eu fizer tudo que o outro quer, de repente eu retomo o casamento e vai ficar tudo bem. Tem o momento da tristeza profunda, alguns entram em depressão, e o que a gente quer, que finalmente os clientes cheguem no momento da aceitação, né? O luto geralmente ele leva de 1 a 2 anos, depende do processo. E depende também, né, porque quando a gente fala de divórcio, a gente não fala só do que eu gosto no outro. A gente não casa só com o que a gente gosta. Dentro do casamento, são de 5, a Florence Keslow, que é uma pioneira sistêmica, ela traz, são de 5 a 6 casamentos que existem dentro do casamento. Consequentemente, eu vivo de 5 a 6 separações ao longo do processo. Só que muitas vezes eu não me dou conta disso. Eu não sei se eu estou enrolando demais. Qualquer coisa você me fala aí, eu vou mais devagar. Tô adorando. Né? Eu estou viajando Tá. junto. Vamos nessa. Tá bom, o pessoal fala aí, você me fala. Se eu deixar, eu embarco aqui e vou embora. Então, dentro de um casamento, e aí na separação, consequentemente, então, isso vai aparecer na separação, eu me caso com o que eu gosto do outro. Isso no início é o mais visível, né? É o período que a gente fala de lua de mel, né? Eu me caso com o que eu gosto do outro. Eu me caso na parceria financeira. Eu me caso na parceria legal, né? A questão, eu sou casada, né? O que significa ser uma mulher casada, o que significa ser uma mulher solteira, viu? Tem a parte física, tem a questão social, os amigos, a família ampliada, tem o emocional, que aí pega, porque o emocional fala de tudo que eu preciso e eu dependo do outro. E dá muita raiva, Lívia, quando eu não me dou conta no início, eu quero só me livrar do que o que eu não gosto mais do outro, sabe? Muitos casais falam, errei na escolha, errei, não devia ter casado, não sei por que eu escolhi aquela pessoa. E aí dá muita raiva durante o processo de separação, quando eu percebo que eu quero me livrar de algumas coisas sim, mas que tem outras coisas nessas parcerias, ligadas a essas parcerias, que para mim é muito difícil abrir mão. E aí muitas vezes dá muita raiva. Porque eu quero aquilo, só que eu não tenho como ter uma parte e não ter o resto. Né? E muitas vezes os clientes eles não se dão conta, porque ninguém se separa várias vezes na vida, né? Então nunca viveu uma separação, e muitas vezes o cliente se dá conta ao longo do processo das perdas que ele realmente está tendo. É o que a gente fala da ficha ir caindo, né? E algumas vezes os clientes travam.
e às vezes segura um tempo, a gente não sabe por que que o cliente não está respondendo, por que que não está empacando, porque muitas vezes ele chegou é, numa, numa questão da dependência, né, do que ele precisa do outro, que ele se deu conta que ele vai ter que abrir mão, que vai ter que, ou vai ter que funcionar diferente. E aí muitas vezes é muito difícil, né? E aí isso tem a ver com as minhas questões familiares, e essa questão, né, Lívia, que a gente ouve muito dos casais quando eles chegam, muitas vezes eles chegam juntos, né, no consultório, ou mesmo quando chegam separados já, que eles falam assim, eu não quero brigar. Só que tem o que eu quero e tem o que eu consigo. O que eu consigo está ligado às meus padrões familiares, aos significados emocionais, né, do que significa ser mãe, o que significa os filhos na minha vida, né? Porque, como eu falei, né? Nossa geração para cima, filho era da mãe. Guarda compartilhada é de alguns anos para cá. Então, assim, falar com alguns clientes de guarda compartilhada, convivência alternada, é muito difícil, né? Não pelo presente, não pela minha vida de hoje, porque você deve lembrar um caso que nós trabalhamos juntas, uma ex-esposa, que ela começou a perceber os benefícios, benefícios no sentido porque ela precisava trabalhar, então ela começou a enxergar o lado positivo do marido querer conviver metade do tempo com os filhos, e ela começou, não, realmente eu preciso trabalhar. Que bom saber, então, que os meus filhos estarão com os pais e não com... Já que a mãe dela morava em outra cidade, então os meus filhos estarão com os pais, é um ótimo pai, eles vão estar bem cuidados. Mas na hora que aquilo bateu numa ferida dela, ela não deu conta, né? Então, assim, porque o significado emocional de uma mãe que vai trabalhar e então não está ali presente 24 horas com os filhos e está até desejando não estar com os filhos porque precisa trabalhar e até porque que bom que gosta de trabalhar, né? Isso significava uma traição familiar e significava um lugar de dor para ela, porque ela viveu uma dor, por mais que ela amasse a mãe, ela hoje adulta, ela entendesse, né, ela entendia a necessidade que a mãe teve de trabalhar muito, a criança dela ferida berrou naquele momento. Falou assim, como assim eu vou fazer o mesmo que alguém que me machucou muito, apesar de tanto amor, fez, que foi me deixar sob os cuidados de outra pessoa enquanto ia trabalhar. Então, isso eu acho que é uma contribuição, né, do profissional de saúde mental no processo de práticas colaborativas, né, e o auxílio que a gente dá para os profissionais, né, Lívia, de revelar esses impasses, né, esse significado emocional desses impasses que muitas vezes a gente não entende, mas por que o negócio não está andando? Mas está tão fácil, né, optar por isso ou recusar aquilo, né? É lindo, Andréa, isso que você está colocando é lindo e tão importante para nós da área jurídica. Eu tenho falado ultimamente que, em breve, eu vou querer ser uma condição sine qua. Só vou ser contratada para fazer qualquer processo dentro da área de direito de famílias se o cliente aceitar o trabalho com um profissional da área de saúde mental, porque senão não acontece. Eu tive um caso que ainda, o caso está durando meses, é um acordo, é um divórcio consensual, que a esposa desejou o divórcio. Uhum. Só que no decurso do processo de divórcio, e olha que o marido sempre perguntou para ter certeza, e o marido chorava, ele que estava acabado, e ela define, não, quero, porque quer. Com o passar do tempo, aconteceu o contrário. Ele foi ficando mais firme e ela querendo voltar, e aí ele não queria mais voltar, porque aí começou aquela, agora você que quer, agora quem não quer sou eu. Nossa. E aí, como eles estão nesse processo, o pior está acontecendo, que é com relação aos filhos.
Porque aí vem o sentimento, aí ele começa a namorar uma pessoa, eles estão no processo de divórcio, ele arruma uma namorada. E aí ela já está criando todos os problemas, né? E aí eu pergunto para ela, mas essa namorada, o que que traz de ruim para os teus filhos? Não, não traz nada, mas eu não confio, eu não quero que fique junto, eu acho que pode não dar uma boa educação para meus filhos. Eu falei, educação é você e o pai dos filhos que estão dando. Esta pessoa, eu falei, mas tem algum risco, tem alguém na família dessa pessoa que você, enfim, fique preocupada porque o teu marido é uma pessoa, é tão bom pai. Não é, mas é porque... E aí ela não consegue explicar. Ela fica sempre envolvida, enganchada, querendo todo o final de semana que o pai fica com as crianças, que é quinzenal, ela cria uma confusão. E aí, assim, eu tento, você tá com terapia, tô sim, mas não tá não, eu tenho certeza que não tá, tenho certeza absoluta, se tivesse, tava com outro amparo nessa história. E é muito bonito, porque assim, eu tenho um respeito imenso para os profissionais da área de saúde mental, que dão suporte, mas o trabalho do sistêmico, ele vai além, porque ele consegue ter esse olhar mais, eu acho que mais rápido para as questões que a gente sabe que tem um gancho numa outra história ali, talvez ou da ancestralidade, ou enfim, da história do sistema daquela família de origem daquela pessoa, né? André, sobre o ponto de vista das práticas colaborativas, com certeza, assim, o grande presente é esse trabalho de equipe, essa troca, né? Os profissionais da área de saúde mental, eles são um ganho enorme, como é o trabalho dos profissionais da área de finanças. Eu digo, Sim. gente, é um trabalho que fica redondo, né? Você consegue olhar para as famílias e para todas as áreas onde se permitem entrar as práticas colaborativas com os diversos olhares. Vai o olhar jurídico, vai olhar para as questões emocionais e vai olhar para as questões financeiras. Todas ali envolvidas, todas mescladas e com os respectivos profissionais especializados no foco correto. Não tem que eu, como advogada, ficar preocupada e por mais sensível que eu seja, por mais tenha um olhar Sistêmica que diferenciado, você tem esse olhar sistêmico, uma tem um olhar formação, sistêmico, né? mas naquela que eu sou uma advogada, eu estou ali para olhar para as questões jurídicas. Então, quando eu tenho um trabalho vindo com um profissional me acompanhando, um profissional da área de saúde mental, e aí as questões financeiras, para mim é um alívio, porque assim, eu fui ótima aluna de matemática até entrar na faculdade. Entrei na faculdade de Direito, parece assim, que eu esqueci matemática, não faz parte, não amo absolutamente a questão financeira, e aí é uma delícia quando entra o profissional da área de finanças para complementar todo esse trabalho nosso. Então, eu acho que o grande ganho das práticas, na minha opinião, por trabalhar com, não é só dos clientes, né? Eu acho que os profissionais que trabalham com práticas colaborativas, eles se beneficiam profundamente do trabalho em equipe. E, assim, em todas as vezes que eu observei o trabalho direto com o profissional da advocacia, junto com, nas reuniões de equipe, toda a fala de vocês da área de saúde, para nós, advogados, ela é muito bem-vinda. Porque a gente, como você bem falou no início da live, a gente está sempre muito envolvido, né? É fácil a gente se envolver com as emoções do cliente, porque a gente acaba assumindo o papel do herói, que é um grande fiasco, né, no processo, porque a gente, se eu assumo o papel de heroína da história, eu tiro totalmente o protagonismo do meu cliente, que fundamentalmente é o mais importante nas práticas colaborativas. O cliente é o herói da própria história, não sou eu. Não tenho que estar aqui no papel de heroína, salvar o cliente de nada, né? Ele que tem que ser o grande na história, esse respeito a ele, ao sistema dele. Mas é quase que inevitável, né? A gente entra com as emoções, eu lembro muito. Gente, deixa eu confidenciar aqui.
A Andréa Arquigal vira para mim, calma, portuguesa, calma. Calma, portuguesa, calma. Portuguesa pisciana. Portuguesa Portuguesa pisciana. pisciana. Tem horas que o negócio está quente. Tem horas que eu chego para a Andréia e falo, não estou acreditando numa coisa dessa. E aí eu Mas desabafo e ela você vai... tem que defender seu cliente, você também não pode, né? Porque isso também é a questão, né, Lívia, do advogado colaborativo, porque acho que vocês têm também que ficar nesse balanço, porque vocês não podem ficar olhando só para o outro, para o sistema, vocês têm que olhar para o cliente de vocês. Então, né, não é fácil isso. Né? E o cliente precisa desse suporte, o cliente precisa desse suporte. Né, de e acaba saber que tem alguém ali do lado dele, olha, calma, eu estou aqui com você, eu estou ajudando você a raciocinar melhor, eu estou te trazendo todo o amparo legal, né? Isso é muito importante. Ele é muito importante, mas dentro do processo de práticas eu não vou esquecer nunca da tua recomendação, que ela é sempre muito bem-vinda. Cuidado com a triangulação, Ah, cuidado que o cliente faz isso fácil. E a gente só olha para as tuas orientações e para as orientações dos demais profissionais da área de saúde, que estão sempre muito atentos a isso, né? Porque para nós é fácil, né? A gente entra, bom, vou falar por mim, eu entro fácil na história e às vezes sair tem que ter esse puxãozinho do profissional. E aí, nas reuniões de equipe que a gente faz com práticas colaborativas, que tem isto, né? Esse compasso do processo, o cliente está vivendo o compasso dele, ele encontra com os profissionais e volta para casa e vive o compasso dele. Nós, profissionais, encontramos com os clientes, vivemos o nosso compasso, mas esse compasso, ele é melhorado com os encontros de equipe. E né, é nos encontros de equipe que a gente coloca tudo para fora e coloca ali e a gente vai ajustando e a gente vai depois no aprendendo, próximo né? E como aprendendo a gente no próximo aprende. e nossa, que presente é isso. E no nosso próximo encontro com o cliente vem esta outra forma de perceber uma atenção diferenciada, né? Deixa eu te perguntar, tu estás com horário aí? Eu estou sem o relógio aqui Ah, comigo. são 6h41. Ah, então ainda temos um tempo, graças a Tempo. Deus. Queria, E fala, Queria não, falar um fala. pouquinho do caso que você trouxe, né? Esse é bem emblemático, né? Bem, exemplifica bem uma situação da pessoa que na hora que pede a separação, ela está muito certa, porque provavelmente ela não estava pensando em tudo, em todos aqueles casamentos dentro do casamento. Ela devia estar muito, isso é normal, né? Totalmente normal. Ela devia estar pensando naquela parte que já não estava boa, no que não estava legal, né? Mas não tinha se dado conta das outras parcerias que iam ser rompidas. E essa questão, na hora que entra uma namorada, mesmo eu quero a separação, eu não amo mais aquele homem como meu marido, da questão afetiva, conjugal, eu não quero mais ele assim, né? Acabou a paixão, acabou. Tem um outro sentimento, carinho, amizade, mas não mais como marido. Só que isso que você trouxe é muito emblemático. Na hora que os clientes, né, que o casal em processo de divórcio, ele se dá conta da separação dessa família que funcionava, né, pai, mãe, filho, mãe, mãe, filho, pai, pai e filhos, né, seja a configuração familiar que for, isso que é muito difícil, porque na hora que chega uma namorada, não é só a namorada do meu ex-marido, é uma pessoa que está ali convivendo com meus filhos. E é como se a pessoa sentisse a família dela funcionando com outra pessoa no lugar dela. Não é do racional, né? Porque provavelmente o lugar de mãe dela na vida dos filhos está muito, muito clara, muito segura. Mas é como se eu sentisse a minha família nuclear funcionando com outra pessoa no meu lugar. E aí começam essas questões todo final de semana em que o pai está com a namorada e com os filhos, né? Que provavelmente caí aqui. Entrou ligação, desculpa. Quando o pai o ex-marido estava com os filhos sem namorada, não tinha tanto problema. Porque eu ainda Verdade. sinto, né? No que entra uma outra pessoa, eu sinto que está no meu lugar. Eu estou perdendo um lugar. Então, isso é uma das parcerias
que eu não sinto num primeiro momento, na hora que eu peço a separação, né? E quem pede, e aí isso também é muito difícil para quem pede a separação. A pessoa está pedindo e o outro não quer. Quando isso muda, né? Essa configuração, na hora que o outro aceita, então tá, então eu vou viver minha vida, vou tentar seguir em frente, já chorei o que tinha que chorar, né? E pode ser que eu até passe por essas etapas do luto mais rapidamente do que eu acreditava, já chorei tudo que tinha que chorar. E aí o outro entra nesse momento, né? Entra na fase da tristeza. E estão todos aqueles sentimentos em todos esses casamentos e separações. É muito complexo, né, Lívia? É Então, muito complexo por e isso. muito doído, né? E a montanha russa, né? A Pauline Tesler fala muito dessa montanha russa emocional, que é o processo de divórcio. Porque isso não é um casamento e não é um sentimento que existe. São vários sentimentos, sentimentos difíceis, né? E muitos casamentos. E que não é o casal sozinho, né? O casal, quando casa, ele traz toda essa bagagem familiar. E quando ele se separa também. Então, é muito complexo, né? Olhar para esse sistema. E é isso que você falou da equipe, né? Que eu acho tão bonita essa dança que a gente faz, né? Sem pisar no pé do outro, né? E a gente dança a gente, o sistema equipe e o profissional, né? E o sistema equipe com o sistema família, né? No caso de um divórcio. Então, essa dança é uma dança, não é fácil de ser dançada, né? Mas o quanto a gente aprende à medida que a gente vai trabalhando junto, é muito bom isso também, né? Quando a gente vai aprendendo a trabalhar junto, conhecendo. Junto e dentro do que a Lúcia está colocando aqui, estágios diferentes na linha da vida de cada um. E não só do cliente, o nosso também, né? Quanto Sim. mais a gente trabalha com o processo de práticas colaborativas, quanto mais a gente se permite trabalhar com equipes, em equipes, com profissionais de outras áreas, mais a gente se permite essa vivência, né, de tantas emoções e essa dança, né? A gente vai aprendendo a dançar e músicas diferentes, porque as músicas vêm a partir do caso concreto, né? Sim. Que ritmos a gente vai enfrentar, tanto é que eu acho que a gente tem esse respeito muito ao tempo, né? Como é um processo que acontece extrajudicialmente, é muito dentro do tempo do cliente, e o tempo do cliente vai ser exatamente o ritmo daquele caso concreto, né? O ritmo daquela música, né? Cada música tem o seu ritmo. E o caso concreto vai trazer para nós o ritmo que a gente vai precisar dançar, né? Sim. E isso é muito emocionante, né? A gente poder ver esta evolução. Eu sei que o processo de práticas, até porque é um trabalho de equipe, e são esses múltiplos olhares e que permitem que finalmente, se a gente compara com outras formas de atuação no direito das famílias e nos demais direitos, a gente acaba sendo um processo mais célere, mas que bom seria se a gente pudesse ampliar o tempo, né? Porque é tão proveitoso, né? E dentro desse tempo a ser aproveitado, eu não vivi isso com práticas ainda, Andréia. Não sei se é possível. Eu venho vislumbrando muito, acho muito bom a gente pensar, sob o ponto de vista de utilizar preventivamente as práticas colaborativas, porque a gente já entra com os profissionais quando o conflito se inicia, mas é óbvio que o cliente tem que ter uma percepção do que está acontecendo para ele poder prevenir o problema, né? Isso facilita, senão a gente tem que, se a gente já tem o cliente, a gente vai falando, né, e podendo evitar, mas que o problema se agrave. Mas quando a gente tem numa situação concreta que eu ainda não vivi, não sei se você já viveu, mas você vislumbra a possibilidade de um trabalho em equipe dentro de um processo de divórcio, no meio do processo de luto, onde as pessoas estão, como diz a Lúcia, né, em estágios diferentes até desse próprio luto, né? Quem declarou que deseja o divórcio está no outro estágio já do que viveu internamente do processo, para quem está sendo informado, com o trabalho de profissional
de ajuda emocional ou mesmo da equipe colaborativa, você acredita que é possível haver em alguma fase do processo as pessoas desistirem do processo do divórcio? E se sim, se assim for a resposta, o que pode provocar que assim o seja, na tua percepção? Desculpa, só entrou uma ligação. Repete só o finalzinho para ver se eu entendi. Repito, Você, você diz do na casamento, realidade, desistir do processo do divórcio e retomar o casamento? É isso? em retomar o casamento, você acha que isso é possível? E se sim, com o processo de práticas, qual seria o principal, o que poderia ter acontecido no decurso do processo? Estou aqui imaginando, né, Sim. possibilidades que pode Sim, fazer essa família se sim. recompor. Eu acho, Lívia, só o fato, né? Já vi muitos casos que não era um processo colaborativo, que o casal teria condições de voltar, havia desejo de retomar o casamento, mas já tinha tido já tinham vivido um processo tão difícil que aquilo estava inviável. Mas eu, como terapeuta, né, enxergava ali um desejo mútuo de retomar o casamento, mas que, assim, por causa de um processo muito difícil, que vieram todas as coisas horrorosas, de culpa, de agressão, né, de algoz e vítima, aquilo ficou inviabilizado, sabe? Porque tem momentos que o cliente está muito frágil, né? Muitas vezes a pessoa está muito frágil. O que eu acho é que as práticas colaborativas, então, são um processo não destruidor de relação, né? E muitas vezes recompõe, reestrutura a relação, né? Reconecta. Porque todo casal tem crise, né? E se no momento de crise eu opto pela separação, e se eu sou amparada por profissionais que estão me ajudando a olhar os meus 50%, a sair da questão da culpa, né? Porque se eu culpo o outro, se eu vou para... Se está me doendo, né? Em qualquer crise de casal, crise relacional, dói, eu sinto dor, né? A minha ferida grita. Eu vou culpar o outro. Se está doendo, o outro é culpado porque eu ainda não estou conseguindo olhar para os meus 50% de responsabilidade por essa dor. É mais fácil eu acusar o outro. No que eu acuso o outro, aí eu vou com tudo, né? Vou com aquele dedo assim que... E aí se eu tenho profissionais que auxiliam, né, nessa acusação, você sabe mais do que eu, a escalada do conflito vai embora. Né? E eu acho que as práticas, né, nós profissionais, nós temos esse compromisso, acho que é de segurar isso, né, de acalmar, de não ir para o algoz e vítima, né, de não assinar embaixo de culpa, né, e muitas vezes o casal faz a reconexão. Né? Se a relação não foi rompida, tem a possibilidade. Eu já tive, sim, lógico que no consultório, sim, já tive casais que ainda não tinham procurado advogado, que chegam no consultório pedindo, querendo, não, queremos nos separar. Eu falei, tá, vamos iniciar aqui o processo, daqui a pouco a gente volta a conversar. Alguns, sim, vão se divorciar, e alguns não. Né? Percebem que tem outra maneira, né? Naquele momento ali ele quer a separação, mas daqui a pouco não. A gente começa a trabalhar emocionalmente. Mas já tive caso bem no início com outra advogada, sim, que o casal acabou voltando atrás, né? Interessante. Porque não foi inflado, né? Não foi fisgado nesse momento de baixa emocional. A gente fala de cegueira emocional, né? A cegueira que cega a minha razão, que eu fico naquela emoção, e é uma emoção dolorida, emoção de ferida, né? E quando jogam sal na minha ferida, né? E no casamento, infelizmente, a gente faz isso, que é uma beleza. Quando jogam sal na minha ferida, eu jogo sal na ferida do outro também. E aí aquilo vai, e não acaba mais. Né? Deixa eu te perguntar das horas, por favor, André. Faz o controle para mim. 18h54. Não sei se tem 18h54. perguntas. Ou seja... eu acho que não vi aqui nenhuma pergunta. As perguntas são muito mais minhas, porque assim, é tão prazeroso. Acho que as pessoas estão tão encantadas com a tua fala, né? Que as perguntas meio que não surgem. Você está vindo, está falando tudo, acho que meio que você responde um pouco o que está no mental das pessoas, né?
E aí eu queria, antes da gente poder encerrar, antes da gente se despedir, é, queria pensar exatamente nisso, né? Dessa reconstrução, como você fala, independente da família retomar o casamento ou não, mas não está inflado, né? As coisas estão acalmadas e aí abre esse espaço para trabalhar outras relações, talvez o fortalecimento, como você mesma falou, da relação parental, né? E aí Sim. as pessoas vão vivendo o processo do divórcio de uma Sim. maneira mais amena, né? Com E, certeza. e essa importância do compromisso com o sistema familiar, né, Lívia, que fala que quando eu estou cuidando da relação dos clientes, né, essa responsabilidade dos clientes, do compromisso, então, nosso, com o sistema familiar, que eu estou cuidando dos clientes, eu não preciso, muitas vezes, nem trazer os filhos, porque eu cuidando dos pais e trabalhando essa relação parental, eu estou cuidando dos filhos. Se eu Perfeito. fico incentivando ou não cuidando da dor do meu cliente e deixo ele entrar naquele processo de dor e se está doendo, o outro ser culpado pela minha dor. Dói muito. A dor não é pouca, não. E aí eu entro naquele processo, então, de dor. E aí, de dor, eu vou culpar o outro. Tá doendo pra caramba. O outro é culpado, né? Se o outro é culpado, o outro é mau. Então, e aí vem a conhecida alienação, né? O outro é mau, ele é culpado, eu preciso de ressarcimento. Numa separação, onde que eu tenho ressarcimento? Quais são as minhas ferramentas? Filho e dinheiro, Não tenha dúvida. né? Perfeito, Natália. E aí Perfeito. o negócio vai embora, os filhos ficam desprotegidos, os filhos ficam órfãos, né? E os pais entram num embate de acusações, e aí tudo vira uma questão, né? Beber um Mas suco quando de a gente caixinha vira uma monstruosidade. Se deu um suco de caixinha com açúcar para criança, pronto, aquilo vira uma acusação sem fim. Mas ter profissional com você acompanhando o processo é um presente. Andréa, Imagina. querida, quero te agradecer muito, não só pela live, mas por todo o trabalho que você faz, não só comigo, mas com todos os profissionais de práticas colaborativas. As pessoas adoram trabalhar com você. Uma gratidão imensa pela seriedade do teu trabalho. E não só com práticas, a gente trabalha com a Andréa Wakegal, mesmo em processos que não são de práticas colaborativas. Eu tenho paixão por esse trabalho multidisciplinar. Andréa, querida, abro então para a gente fazer as considerações finais, para a gente poder salvar essa live. Eu te agradeço muito, muito Eu, pela presença e por todo o aprendizado. eu que agradeço as palavras sempre muito carinhosas. Você sabe que é um prazer estar aqui conversando com você, trabalhar com você, essa parceria também aprendi muito com você, sempre, continuo aprendendo, né? Seja conversando e seja durante o trabalho. É muito bom. Queria te Muito agradecer obrigada, muito. querida. Eu que agradeço imensamente. Gente, obrigada pela presença de todos e até breve. Semana que vem, tem outra live da Comissão de Gestão Positiva de Conflitos da ABA. Fiquem atentos. André, querida, muito boa noite e até Para breve, que você a gente também. se fala sempre. Tá? Isso. Obrigada. Vou Obrigada a encerrar. todos aqui que estavam nos ouvindo. Muito obrigada a todo mundo. Infelizmente eu não consegui ver todo mundo, depois eu vou dar uma olhada. Obrigada, Lívia. Obrigada, Beijo muito querida. grande. Beijo enorme. Tchau, tchau. Tchau.